apresentando a ciência do bom viver, uma mensagem de saúde, esperança e salvação, que anunciam a volta do Senhor. O general Douglas MacArthur, antes de retirar-se da Filipinas, dirigiu-se ao angustiado povo e prometeu: "Voltarei." Alguns anos depois, ao voltar, declarou: "Voltei." Prezados ouvintes, nosso Senhor Jesus, antes de partir da terra, também prometeu: "Voltarei." Assim como as suas promessas têm se cumprido no passado, estamos seguros de que esta também se cumprirá, pois é maior e mais gloriosa. Certo povo do Canadá vivia relaxadamente e a sociedade estava em desordem. Um dia chegou a notícia de que passariam por ali o rei e a rainha da Inglaterra. Rapidamente todos se movimentaram, limparam, pintaram, ordenaram e se embelezaram. Queriam que o rei levasse a melhor impressão do povo. Breve virá o rei dos reis, senhor dos senhores, devemos limpar e preparar nossas vidas para recebê-lo. Um jardineiro tinha grande interesse em manter bem cuidado o jardim do seu patrão. Um viajante perguntava-lhe: "O dono desse jardim vem aqui todos os dias?" "Não," respondeu o jardineiro. "Está sempre em viagem. Volta por estes dias? Não sei dizer quando voltará." "E por que te cansas tanto, se seu patrão não está e nem sabe quando volta?" "É por isso mesmo," lhe respondeu o jardineiro, "quero ter tudo preparado, porque pode vir a qualquer momento." O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, em logo estais vós prontos. Jesus, em logo estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, em logo estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo estais vós prontos. Jesus, vem logo estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo estais vós prontos. Educação na vida eterna. A obra de nossa existência aqui é um preparo para a vida eterna. Educação principiada na terra não se completará nesta vida. Prosseguirá por toda a eternidade, sempre em progresso, sem nunca se completar. Mais e mais amplamente se revelarão sabedoria e o amor de Deus no plano da redenção. Ao guiar seus filhos às fontes de águas vivas, o Salvador lhes comunicará abundância de conhecimentos. E dia a dia, as maravilhosas obras de Deus, as provas de seu poder na criação e manutenção do universo, desdobrar-se-ão
perante seu Espírito em uma nova beleza. A luz que irradia do trono desaparecerão os mistérios e a alma se encherá de espanto, em face da simplicidade das coisas antes não compreendidas. Vemos agora por espírito escuramente, mas então, face a face, agora conhecemos em parte, mas então haveremos de conhecer como também somos conhecidos. Há uma eloquência mais poderosa do que a eloquência de meras palavras na tranquila e coerente vida do puro e verdadeiro cristão. O que o homem é tem mais influência do que ele diz ser. Os guardas que haviam sido enviados a Jesus voltaram dizendo que jamais homem algum tinha falado como ele. Mas o segredo estava em que jamais homem algum tinha vivido como ele viveu. Tivesse sido outra na sua vida e não poderia ter falado como falou. Suas palavras traziam consigo força convincente, porque brotavam de um coração puro e santo, cheio de amor e simpatia, benevolência e verdade. É nosso caráter e experiência que determina nossa influência sobre o próximo, a fim de convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo. Devemos ter experimentado o seu poder em nosso próprio coração e vida. O Evangelho que apresentamos para a salvação das almas deve ser o Evangelho pelo qual nós mesmos sejamos salvos. Só por uma fé vive em Cristo como Salvador pessoal é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo. Se queremos retirar os pecadores da impetuosa corrente, devemos firmar os pés sobre a rocha, Jesus Cristo. A divisa do cristianismo não é um sinal exterior, não consiste em trazer uma cruz ou coroa, mas sim em tudo que revela a união do homem com Deus, pelo poder de sua graça manifestado na transformação do caráter. O mundo está convencido de que Deus enviou seu Filho como Redentor. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Para viver tal vida, para exercer tal influência, requer-se a cada passo esforço, abnegação e disciplina. A disciplina dá prova. É porque assim não compreendem que muitos tão facilmente desanimam na vida cristã. Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se como nunca, rodeados de obstáculos e assediados por provas de perplexidades. Oram para que seu caráter seja semelhante ao de Cristo e se tornem aptos para a obra de Deus. E, contudo, são postos em circunstâncias que parecem provocar toda a malícia de sua natureza. São-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais haviam suspeitado. Como o Israel de outrora pergunta: se Deus nos conduz, por que nos sucede todas estas coisas? É justamente porque Deus os conduz que essas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Todo mundo sonha, eu também sonhei, pois eu nunca tive um lar que fosse meu. Quando eu encontrei esse homem que na cruz morreu, a esperança apareceu pra mim. Dor, lá verei o Senhor, o sonho que tanto
esse dia logo vai chegar. Ao final da jornada está o meu lar. Cada coração sonha com seu lar. Cada um tem seus anseios como eu. Gosto de pensar que quando lá chegar, eu verei Jesus pronto a me abraçar, esperando por mim. Lá onde não há dor, lá verei o Senhor, o sonho que tanto acalentei. Pela fé vou caminhar, e esse dia logo vai chegar. Ao final da jornada está o meu lar. Lá onde não há dor, lá verei o Senhor, o sonho que tanto acalentei. Pela fé vou caminhar, e esse dia logo vai chegar. Ao final da jornada está o meu lar. Ao final da jornada está o meu lar. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais para nós e para sua causa recusar nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Mas de uma coisa podemos estar certos, é de que abençoará e empregará no avanço de sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória, com tudo o que possuem. Se vir que é melhor não atender os desejos, compensará a recusar, dando-lhes prova do seu amor e confiando-lhes outro serviço. Sua amorosa solicitude e interesse para conosco, Ele que nos compreende melhor do que nós próprios, permite-nos, por vezes, que procuremos egoisticamente satisfazer nossa ambição. Não tolera que omitamos os deveres domésticos, porém consagrados, que junto de nós nos aguardam. Muitas vezes esses deveres proporcionam a educação essencial à nossa preparação para uma obra mais elevada. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus. Pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo não abandonamos, senão o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus nos está assim preparando algo bem maior. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Devemos considerar como sagrado cada dever, ainda que humilde,
porque faz parte do serviço de Deus. Nossa oração de cada dia devia ser: Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa. Ensina-me a fazer melhor trabalho. Dá-me energia e ânimo. Faz que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. Considerar a experiência de Moisés, a educação que recebera no Egito como neto do rei e futuro herdeiro do trono, era esmeralda. Nada se omitiu do que se imaginava poder fazê-lo um sábio, segundo a maneira pela qual os egípcios entendiam a sabedoria. Recebeu a mais elevada educação civil e militar. Sentia que estava perfeitamente preparado para a missão de liderar e libertar da escravidão a Israel. Mas Deus julgou de outra maneira. Sua providência destinou a Moisés 40 anos de experiência no deserto como pastor de ovelhas. A educação que Moisés recebera no Egito foi de grande auxílio, sob muitos pontos de vista. Mas a preparação mais valiosa para o trabalho de sua vida foi o que recebeu quando empregado como pastor. Moisés tinha na natureza um espírito impetuoso. No Egito, como bem-sucedido chefe militar e favorito do rei e da nação, estava acostumado a receber louvor e adulação. Tinha atraído o povo para si. Esperava realizar por suas próprias forças a obra de libertação de Israel. Muito diferentes eram as lições de que, como representante de Deus, devia receber. Conduzindo seus rebanhos pelas montanhas selvagens, pelos verdes pastos dos vales, aprendeu a fé, a mansidão, a paciência, a humildade e a abnegação. Aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes, procurar os transviados, suportar os turbulentos, vigiar os cordeiros e alimentar os velhos e débeis. Nessa obra, Moisés era atraído para mais perto do bom pastor. Tornava-se intimamente unido ao Santo de Israel. Não projetou mais fazer uma grande obra. Procurava fielmente cumprir, como sob o olhar de Deus, a obra a ele confiada. Via a presença de Deus em tudo que o rodeava. A natureza inteira lhe falava do ser invisível. Reconhecia-o como Deus pessoal. E meditando sobre seu caráter, compenetrava-se mais e mais do sentimento de sua presença. Encontrava refúgio nos braços eternos. Após essa experiência, Moisés ouviu a ordem do céu para trocar o cajado de pastor pela vara da autoridade, deixar o rebanho de ovelhas encarregar-se da condução de Israel. O divino mandato encontrou-o desafiado de si próprio, tardo na fala e tímido. Estava estupefato pelo sentimento de sua inaptidão para ser o portador, o porta-voz de Deus. Mas aceitou essa obra depondo inteira confiança no Senhor. A grandeza dessa missão pôs em exercício as mais altas faculdades de seu espírito. Deus abençoou a sua pronta obediência e Moisés tornou-se eloquente, esperançoso e de espírito equilibrado, preparado para a maior obra jamais confiada aos homens. Dele foi escrito: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34, versículo 10. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, no deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Salmos 75, versículos 6 e 7. Os que têm a impressão de que seu trabalho não é apreciado e que desejam uma posição de maior responsabilidade, considerem que nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Cada homem tem o seu lugar no plano eterno do céu. Ocuparmos esse lugar depende de nossa fidelidade em cooperar com Deus.
Necessitamos evitar a compaixão de nós mesmos. Nunca alimenteis a impressão de que não sois estimados como deveríeis, que os vossos esforços não são apreciados, que vosso trabalho é demasiado penoso. A lembrança de que Jesus sofreu por nós reduza ao silêncio todo pensamento e murmuração. Somos tratados melhor do que foi o nosso Senhor, e procurarás tuas grandezas, não as busques. Jeremias 45, versículo 5. O Senhor não dá lugar na sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que de transportar a cruz. Deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que de promoção. Os que são humildes fazem seu trabalho como diante de Deus. Podem não ter tanta aparência como os que estão cheios de agitação e importância própria, mas seu trabalho vale mais. Muitas vezes, os que fazem para demonstração chamam a atenção para si mesmos, expondo-se entre os homens e Deus. Seu trabalho experimenta insucesso. A sabedoria, dizendo Salomão, é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, tudo o que possuis, adquire conhecimento, exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Provérbios 4, versículos 7 e 8. Porque não têm determinação de se dominar e reformar, muitos tornam-se estereotipados numa errada maneira de agir. Mas não deve ser assim. Podem cultivar suas faculdades de maneira produzirem uma melhor espécie de trabalho, e então serão continuamente procurados. Serão apreciados segundo o seu valor. Se alguns são qualificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo, não apenas sobre eles, mas sobre aqueles que os escolheram, que conhecem seu valor e que podem, com conhecimento de causa, incentivá-lo para a frente. São os que cumprem fielmente o trabalho que lhes é designado dia a dia, que na ocupação oportuna virão de Deus, sobe para mais alto. Enquanto os pastores estão vigiando seus rebanhos nas colinas de Belém, os anjos do céu visitarão-os. Da mesma sorte hoje, enquanto o humilde trabalhador por Deus cumpre seu trabalho, os anjos de Deus estão ao seu lado, ouvindo suas palavras, notando o modo como seu trabalho é feito, para ver se podem ser confiadas às suas mãos responsabilidades mais amplas. Não é pelas riquezas de educação ou posição que Deus avalia os homens. Avalia-os pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Olha para averiguar em que medida possui o seu espírito e até que ponto sua vida revela semelhança com a sua. Para ser grande no reino de Deus, prezados ouvintes, é preciso ser como uma criancinha em humildade, simplicidade, fé e pureza de amor. Bem sabeis, disse o Santo Cristo, que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será, porém, assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande será vosso serviçal. São Mateus 20, versículos 25 e 26. Entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, e a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e a mais elevada honra. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que subiu num carro de fogo, foram maiores nem mais honrados do que João Batista, que pereceu sozinho no cárcere. A vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, versículo 29. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro, sua vida incerta. Não podem discernir o termo dos acontecimentos. Isso enche-os, por vezes, de ansiedade e inquietação. Lembremos-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida.
não nos compete determinar o futuro. Pela fé, disse as Santas Escrituras, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Salmos 84, versículo 11. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira devíamos depender de Deus que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, Ele dirigirá nossos passos. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos, prezados amigos, para vós. Como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. 1 Samuel 2, verso 9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio, e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Quando Cristo chamou os discípulos para o seguir, não lhes ofereceu nenhuma perspectiva sedutora nesta vida. Não lhes fez promessas de ganho, nem de honras mundanas, e eles, por sua vez, não estipularam quanto aos que haviam de receber. A São Mateus, quando estava sentado na alfândega, o Salvador disse: segue. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. São Lucas 5, versículos 27 e 28. São Mateus não pediu, antes de prestar-se os serviços, um salário certo, igual à quantia recebida na sua precedente ocupação. Nem questionou, nem hesitou, seguiu a Jesus. Basta-lhe poder estar com o Salvador a fim de ouvir suas palavras e de se unir à sua alma. Portanto, é inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Romanos 2, versículo 1. O mesmo que sucede aos discípulos anteriormente chamados, quando Jesus pediu a São Pedro e seus companheiros que o seguissem, imediatamente abandonaram seus barcos e redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que contavam com eles para a sua subsistência, mas quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: como viverei e sustentarei minha família? Foram obedientes ao chamado. Quanto mais tarde Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada, Senhor. São Lucas 22, versículo 35. Hoje o Salvador chama-nos para a sua obra como chamou Mateus, João e Pedro. Se nosso coração estiver tocado pelo seu amor, a questão da recompensa não será mais importante para o nosso espírito. Amado e amada, regozijar-nos-emos por ser colaboradores de Cristo, e não recearemos contar com sua solicitude. Se fizermos de Deus a nossa força, teremos clara percepção do dever e aspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal, que nos levantará acima dos motivos sórdidos. Muitos que professam seguir Cristo têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências de tal entrega possam implicar. Enquanto não fizerem essa entrega, não podem encontrar paz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, dizendo São Paulo, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então aí sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 10.
Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo. Escolheram seu serviço, aceitaram suas perplexidades, adotaram seus costumes. Assim seu caráter é deformado e sua vida torna-se fatigante. As preocupações antigas continuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem desse jugo de escravidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, dizendo: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 30. A inquietude é seca e não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o princípio. Para cada dificuldade, tem já preparado um alívio. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 34, versículo 11. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam, como princípio, dar o lugar supremo ao serviço de Deus, verão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho plano diante de si. O cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas do amanhã. Não penseis que vossas dificuldades e cuidados de amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Basta cada dia o seu mal. São Mateus 6, versículo 34. Tenhamos esperança em nada. O desânimo no serviço de Deus é pecaminoso e desarrazoado. Deus conhece as nossas necessidades. A onipotência de Rei dos Reis, nosso fiel Deus, une a amabilidade e a solicitude de bom pastor. Seu poder absoluto constitui a garantia do seguro cumprimento de suas promessas para todos os que nele confiam. Há meios para remover toda dificuldade a fim de que os que servem respeitem as providências que ele emprega, possam receber seu amor sobrepuxa qualquer outro amor. A proporção é que os céus são mais altos do que a terra. Vela sobre seus filhos com um amor que é incomensurável e eterno. Nossos dias mais sombrios, quando as aparências se mostram mais adversas, tende fé em Deus. Ele está cumprindo sua vontade, a vontade dele, fazendo todo o bem em auxílio de seu povo. A força dos que o amam e servem será renovada dia após dia. Pode e quer conceder a seus servos todo o socorro que carecem. Dar-lhe-ás a sabedoria e suas variadas necessidades requerem. Escreveu, experimentando, o apóstolo São Paulo, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é aí então que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Deixamos, prezados ouvintes, com a mensagem musical de Arauto Zorri. Quanta emoção, prazer nos traz, só o lembrar antiga fé que inspirou os nossos pais ante a dor e a morte.
os nossos pais, dá-nos o ser a ti fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Ó santa fé dos nossos pais, vem inspirar os ideais.